Salve, galera. Mais um episódio do Fala Série Pedrão. A gente está aqui com a presença do Otávio Calenzani, formando da UFA em Administração, o professor Anderson Boareto, graduado em Filosofia, bacharel em Direito e História. Ele é professor aqui no Pidiocan. Oi, gente, eu sou a Sara. Hoje a gente veio fazer uma entrevista para saber mais sobre a UFA. E o senhor também, como que se acompanhou o Otávio em toda a trajetória. A gente quer saber, agora do Otávio, quantos anos de graduação você fez, quanto tempo levou até você se formar e como foi para você ingressar na UFA? Bom dia. Eu fiz o curso de administração, ele tem uma base de 4 anos de idade, 4 anos de idade, 4 anos de duração, né? E eu acabei fazendo 4 anos de aulas, né? São, no caso, 2 anos presenciais e 2 anos de pandemia. Eu ingressei em março de 2020. E aí, com 2 anos, em 2022, voltaram as atividades presenciais. E aí, eu fiz 4 anos de aula, mais 1 ano de estágio. Completando 5 anos, eu acabei colando o grau em março agora desse ano. E aí o processo realmente foi o estudo através do ensino médio, com o Enem, tem também a questão do PAS, que o João vai falar um pouquinho também, já ouvi isso aí. E é realmente um processo de estudo, um processo que vai, um dia após dia, você vai construindo até chegar lá. O senhor acompanhou o Otávio na época que ele estava ingressando na UFA? Você viu todo o processo dele do ensino médio até uma faculdade federal? Bom dia. O Otávio, ele é muito interessante, porque eu conheci o Otávio dentro da Ordem de Molay. O Otávio, adolescente, ele entrou cheio de planos, sonhos e perspectivas, e eu me identifiquei muito com o Otávio. Por quê? O Otávio, ele é um grande leitor, e ele é muito estudioso. Ele estava em dúvida entre o direito e administração, acabou optando por administração. Como a Ordem de Molay é uma das maiores escolas, ou a maior escola de líderes do mundo hoje, é, é uma das maiores escolas de líderes, o Otávio se destacou bastante dentro do processo, chegando a ocupar até cargos dentro. E o processo dele dentro da faculdade, ele vem contribuir até mesmo dentro da Escola Pedro de Alcântara. Vou contar só para você entender quem é o Otávio Calenzani, porque eu admiro tanto. Ele começou como sobrinho, depois se tornou um amigo, e hoje ele é irmão, e hoje ele é maçom. Eu tenho, assim, o Otávio como um filho, sabe? O Otávio é um... Meu laço com o Otávio é um laço muito profundo nesse sentido. Mas só para você entender quem é o Otávio. A mãe do Otávio morreu, certo? Os Demolês fomos no enterro, e tinha uma palestra na segunda-feira, na quarta. E a mãe do Otávio morreu no final de semana. Na quarta-feira o Otávio estava aqui na Pedro Campo dando a palestra. Quer dizer, fiz interview e falei, Otávio, vamos deixar. Não, boy. Se eu não fizer, a minha mãe não fica feliz. Quer dizer, esse comprometimento, postura. Isso é o Otávio Calenzani. O Otávio realmente conheço ele, já fui irmão, agora é mais que irmão, já é até tio, né? Então, um é orgulho para a ordem, né? Queria saber qual foi os desafios da graduação, como que foi essa graduação, como que você conseguiu adaptar na UFLA, foi difícil, como foi sua transição para chegar lá, sabe? Bom, a transição, né, da sair da escola para ir para a faculdade sempre é toda mudança acaba afetando, né? E essa principalmente é que você tem ali no dia a dia, você tem uma rotina e você tem esse choque que a cada hora você tem uma gama de escolhas que você pode fazer, você tem um contato com várias frentes que você pode concordar ou não concordar. A faculdade eu vejo que ela é um ambiente que ela é propício para gerar discussão e fazer com que você duvide até do que você mesmo acredita. Então, a dificuldade de chegar lá, eu coloco uma dificuldade em termos de comprometimento. Depende do quanto você quer entrar na faculdade. Lógico que a gente, fechando os olhos para questões de oportunidade ou não, basta você querer, você tá ali lutando, estudando e querendo estar ali, é uma batalha que vale muito a pena.
porque a faculdade realmente muda a vida e abre os seus olhos para outras vertentes, mas em experiência pessoal, eu fui formado aqui na UFLA, é uma cidade que dá cento e poucos quilômetros daqui, então dá um conforto, mas querendo ou não, é você sair do seu conforto da casa dos pais, provavelmente, e morar em outra cidade, às vezes dividir um apartamento com pessoas que você não conhece, então isso acaba forçando você a amadurecer muito mais e tem aquela quebra, né, de você sair realmente de uma mente de adolescente e ir para uma mente de adulto, já tá pensando nas próprias contas, pensando em tudo que você vai fazer. E esse contato que você tem na faculdade com outras coisas faz você duvidar do que você quer para sua vida. Será que realmente você chegou na faculdade com a cabeça que, ó, eu tô focado em fazer isso? Muitas pessoas se mantêm no plano inicial, muitas outras não se mantêm. Como o Areto muito bem colocou, uma das minhas vontades ainda é, né, mas fazer a faculdade de Direito, mas eu não sabia se eu fazia logo de cara ou se eu ainda ia esperar. E essa foi a minha decisão, foi realmente já entrar com a administração, porque com a administração o acesso ao mercado de trabalho é muito mais amplo quanto o direito, pelo menos é o que eu vejo. Os dois abrem um leque muito grande de ingresso no mercado de trabalho. Só que com a administração a gente aprende que um administrador formado ele não trabalha, ele não se importa muito com o que a empresa faz. Ele se importa com a empresa porque você estuda a empresa como um corpo. Então, isso é uma bonificação do curso de administração. Mas agora, em termos da faculdade, é muito complicado você dizer que é uma coisa geral, que a minha experiência vai ser a mesma que todos, colocando, assim, oportunidades e cenários diferentes, faculdades diferentes. O curso de administração, ele, pela minha experiência, ele traz muita informação, você tem que saber filtrar o que vai ser melhor para você na sua carreira. Na Faculdade Federal, você conta com uma grade curricular obrigatória do seu curso, aprovada pelo MEC, então toda faculdade, todo curso de administração tem que seguir aquela grade, você vai fazer aquelas matérias querendo ou não, e dentro lá da faculdade você tem uma carga horária obrigatória de optativas, que aí são matérias que você escolhe durante o curso inteiro. E aí, nessas matérias optativas, você vai decidir filtrar o que você vai querer, né? O que vai trazer daquilo ali para você pensar na sua carreira. Inclusive, tem até uma disciplina que eu fiz que chama desenvolvimento de carreiras, que é onde você pensa ali como que você vai construir, quais são os passos para você construir uma carreira dentro do meio da administração. Você entrou com 17 anos, logo após o ensino médio? Isso, logo após o ensino médio, fiz um semestre. Cursinho? Não, eu fiz eu estudava no Colégio Batista aqui de Varginha, então tem todo o apoio ali dos simulados e tudo mais, você vai se preparando, mas como você vê diariamente, não basta só você ter acesso, você tem que realmente ter o comprometimento de estar ali estudando. Então, realmente eu vejo que o Enem, eu já até falei com o João várias vezes, o Enem como que eu vejo ele. Hoje eu acho que está mudando um pouco, mas como eu sempre vi o Enem ele não é uma prova complicada em termos de conteúdo. O conteúdo do Enem ele é programático, é o que você vê no ensino médio, o que você vê no ensino médio não muda tanto. Ele muda alguns aspectos e tal, mas o grosso ele não muda. Mas o que muda, o que complica no Enem é você saber fazer a prova. É você saber delimitar o seu tempo, delimitar qual tipo de questão você vai fazer primeiro. Tem a questão, muita gente fala assim, não, o chute, ele afeta. O chute, ele vai afetar a sua nota, porque com o desenvolvimento da delimitação de TRI, né, que é o Teoria de Resposta ao Item, ele consegue pegar o teu chute. Então isso pode até te afetar. Mas, sim, através do Enem, é muito estudo, é você pegar a prova, treinar. Redação não tem outro jeito, é treino, é fazer redação, botar para corrigir, pegar professor para corrigir a tua redação, entender qual que é a banca que está corrigindo, se essa banca vai priorizar mais a proposta de argumentação, quais são os seus argumentos, se ela vai pensar mais na tua proposta de resolver o problema colocado no tema. Difere muito. Você passou só 2 anos na UFLA e o resto foi online, né? Isso. Como você se manteve lá em Lavras em 2 anos? Na parte online, do curso que eu fiz online, acabei ficando mais aqui em Varginha. A gente tinha um apartamento lá, em questão que eu dividia com alguns amigos. Então, eu praticamente não ficava lá porque não valia muito a pena, sendo que eu já estava aqui em Varginha. Então, ia aqui do lado.
Então, os 2 anos iniciais, eu cheguei em março de 2020, tive 3 semanas de aulas e 2 semanas de aulas, já bateu pandemia, tive que voltar. E aí, esses 2 anos eu acabei ficando aqui em Varginha, porque a UFLA estava realmente totalmente fechada, não tinha nem como entrar. E aí, em janeiro de 22, eu acabei retornando para lá. E como você se manteve lá financeiramente falando? Financeiramente falando, foi através do benefício dos pais. Por isso que eu falei que não dá para relacionar muito o cenário de cada um. Às vezes, realmente, eu vejo com a faculdade um desafio, um grande desafio. Às vezes, a pessoa passou na faculdade, só que ela não tem a condição de se manter numa outra cidade. Não tem condição de pagar um aluguel, não tem condição de pagar umas contas. Então, o benefício que eu vejo que a UFLA oferece muito, a UFLA oferece moradia. Se você comprova que você não tem a condição, você tem a vaga, mas você não tem a condição de se manter na cidade. Eu quero perguntar para o Guareta agora como que é uma academia, como que é o projeto em si. O senhor faz parte da Academia de Letras aqui de Varginha. Como que é todo o processo e como é lá dentro? Academia Varginha de Letras, Artes e Ciências, ela tem mais de meio século em atividade em Varginha. Ela tem 40 cadeiras, como é a Academia Francesa, como é a Academia Brasileira de Letras, segue o mesmo padrão, porém com uma diferença. Ela trabalha artes e ciência. Então nós temos acadêmicos ligados à literatura, mas também ligados às artes e também ligado à ciência. Ela é um lugar onde se concentram pessoas que pensam a cultura erudita, mas a cultura popular, a cultura cidadã, mineira, e através de palestras, livros, artigos, publicações, seminários, a academia é muito ativa nesse sentido. Participa de feiras literárias e outras coisas. Temos acadêmicos em todos os lugares. Nós temos acadêmicos, inclusive, tocando fora do Brasil hoje, da Academia de Letras de Varginha. Eu costumo dizer muito que, pegando a fala do Otávio, que vocês têm 3 grandes inimigos. Todo adolescente tem 3 grandes inimigos. Todo adulto tem 3 grandes inimigos, que é, primeiro, a preguiça. A preguiça talvez seja hoje um dos maiores encalços aí acadêmicos. Segundo, tão grande quanto, é o entretenimento. A necessidade de estar entretendo, de estar fazendo coisas que não são importantes. Isso quebra de vocês a regra da disciplina. Uma das coisas que nós falamos dentro da academia é que o processo da leitura hoje não é somente para você ter conteúdo, não é para você ter uma capacidade de discussão ou escrever bem, mas de concentração. Você conseguir passar horas, minutos, lendo, quer dizer, concentrado. Então a leitura ela tem isso. E o terceiro grande inimigo de vocês, que é gerado pela preguiça, pelo entretenimento, que é a ansiedade. Infelizmente, isso está acontecendo. E a academia, os centros culturais, eles tentam amenizar isso diretamente. Eu tento fazer isso dentro da escola, eu tento fazer isso nas minhas palestras, nos cursos, na faculdade, mas é um processo. E uma coisa que tem que ficar muito, muito claro na cabeça de vocês é que a formação, ela não termina. Nós chamamos isso de formação contínua. O Otávio, ele não terminou a faculdade quando ele colou grau. Pelo contrário, agora que ele vai começar a faculdade mesmo, que ele vai conciliar a teoria que ele aprendeu dentro da UFRA com a prática de mercado e as necessidades da empresa. Então, quer dizer, ele vai ter que ser uma coisa que nós chamamos há muito tempo de ser um cara polivalente. Quer dizer, ele vai ter que atender em várias frentes. Eu queria perguntar para o senhor, você fez a primeira graduação em História. Primeira graduação em História. E depois Filosofia. Depois Filosofia, depois Direito. Como que foi, na época, né, esse processo de cursar História, depois Filosofia e Direito? E por que essas matérias? Eu me identifico muito com matérias humanas. Na verdade, eu ia ser padre. Eu tenho uma vocação muito ligada à Igreja Católica. Eu sou muito ativo dentro da Igreja Católica, estudei no Mosteiro de São Bento. Tem todo um processo aí de formação. Eu quis fazer História, eu quis ser professor, o Direito veio para complementar e a Filosofia foi um sonho. Nós chamamos dentro das matérias humanas que existem 3 pilares do conhecimento, que é Administração, Direito e Filosofia.
Porque os três abrem leque do pensamento. Ele te deixa crítico, analítico. E se você apertar um pouquinho, ele consegue aí adentrar bem aí dentro do caminho do saber. E o senhor fez direito tem pouco tempo? Eu terminei a minha graduação em Direito em 2009. Onde que o senhor fez? Eu fiz na FADIL. FADIL? O senhor não pensa em atuar em Direito, sair da profissão? Eu penso em atuar em Direito quando eu deixar de dar aula. Porque conciliar as duas coisas, você não consegue fazer uma coisa bem feita com a outra. Tem algumas pessoas que conseguem. Eu, particularmente, eu gosto muito do que eu faço. E então, querendo ou não, eu estudo, eu produzo, eu faço. Esse aqui é o último livro, né? Lançado dia 10, você estava lá. E então, quer dizer, para advogar ainda, talvez eu não teria tempo, né? Mas eu gosto da área do direito. Eu acho o direito é mágico. O direito é... E a Faculdade de Direito de Varginha, Fadiva, ela é uma faculdade que ela te dá todo o suporte para você ser um cientista jurídico, que é diferente de ser advogado. O cientista jurídico é aquele que consegue transformar os textos legais em ciência. O pai do Otávio, inclusive, é um dos professores da Fadiva. Era. Mas Era. Seu pai é advogado? Meu pai, ele é advogado, ele atua na área ambiental, já tem mais de 40 e tantos anos aí. E, querendo ou não, hoje eu reconheço, lógico, eu vejo meu pai como um dos grandes exemplos da minha vida. E o meu pai, ele formou em Direito aqui na Fadiva, em 2002, no ano que eu nasci. E aí, se eu não me engano, uns 4, 5 anos depois, ou 2011, não me lembro ao certo, ele começou a dar aula na Fadiva. E uma coisa que sempre me incentivou e me mostrou que viu que ele era realmente um exemplo na área, tanto que por amor pelo que ele faz e na qualidade que ele faz o trabalho dele, é que todo ano, toda a turma que ele dava aula era escolhido ou patrono paraninfo, todo ano tinha. E meu pai também, ele querendo ou não, é com grande orgulho que eu falo isso, que ele é uma referência aqui, tanto no sul de Minas, mas também no estado de Minas Gerais, da, da parte de ambiental. Meu pai, ele foi, por muitos anos, ele foi do colégio fundador da Bacia Hidrográfica do Rio Verde, foi presidente do conselho e tudo mais, e está sempre atuando na parte mais ambiental daqui. Então, hoje eu vejo com grande orgulho, como eu falo lá em casa do meu velho, por ele atuar nessa parte ambiental e ser uma referência, tanto aqui em Minas e na onde ele vai. Qual que é o... Você pode falar o nome do seu pai? Valentim Calenzani. Agora, puxando um pouquinho do Baré, você perguntou por que ele fez a graduação dele. A gente te perguntou por que a administração é um curso, hoje em dia, popular, né? Muitos adolescentes pensam, aqui principalmente na escola. Sim. Eu, pelo menos, fiquei impressionada. A administração está no top ali dos 3. Sim. Então, eu queria saber por que a administração, o que fez você chegar em administração? Muito se tem um preconceito com a administração, fala que é o curso de quem não sabe o que quer, né? Porque é um curso generalista. E não é. Realmente é um curso que você consegue abranger uma grande gama de atividades, grande parte do dia a dia. Se você souber uma empresa, administrar um negócio, você tem tudo para fazer na vida. Que aí você consegue aplicar os conhecimentos na sua vida, no profissional, no educacional, em todas as partes da sua vida. Mas agora a administração, o porquê que me levou a fazer ela, é realmente essa vontade de ter o conhecimento de uma empresa e ter a oportunidade de estar trabalhando e entender o corpo da empresa. Eu sou um grande defensor, acho que o Boareto pode falar também um pouquinho disso, de introduzir no sistema educacional básico conhecimentos de administração. Principalmente educação financeira, organização, toda essa parte tem que ser acrescentada, porque hoje, depois que você sai de uma graduação de administração, você vê que são conhecimentos, em tese, básicos, que você vê, qualquer pessoa tem que ter isso. Tem que ter uma noção de gerir um caixa, tem que ter uma noção de matemática financeira para organização pessoal. Às vezes você tem a organização das contas, a gente está vendo aí um crescimento absurdo na questão de endividamento das pessoas, por não ter essa organização, não conseguir ter esse controle e ter muito um impulso para gastar o dinheiro e não saber economizar, não saber gerir, determinar quais são as prioridades. Mas o porquê para mim realmente foi essa oportunidade
que eu me considero uma pessoa um pouco ainda indecisa. O Boareto me acompanhou nesse ponto, que é eu tenho vontade de fazer as coisas, assim, não tento me limitar a isso. Em própria leitura, o Boareto, na caminhada que eu conheço ele há anos, ele indica vários livros que tratam de assuntos totalmente diversos e não tem uma limitação do que tratar. E a administração, como eu falei antes, ela abre esse leque. Então ela dá essa oportunidade para trabalhar com tudo. Agora, puxando um pouco para o professor Anderson Boreto, eu gostaria de falar. Ambos estão no mercado de trabalho, mas eu queria saber competências que vocês acham que são mais procuradas no mercado, que uma pessoa precisa saber para entrar no mercado de trabalho. Bom, volto a dizer, o equilíbrio entre a faculdade da vida e a faculdade técnica, que pode ser uma graduação, ou pode ser um curso técnico, ou pode ser uma habilidade adquirida com prática. Vou te dar um exemplo. Você entra numa marcenaria e você aprende um ofício, certo? Você se torna técnico naquele ofício sem passar por um curso. E você atua com excelência. Chamamos isso de autodidata, de formação. Tem isso? Tem. Eu acredito muito no equilíbrio. Eu acredito muito. Tem um livro do Domênio de Masi chamado Ócio Criativo, e o Domênio de Masi ele vai dizer assim: a criatividade supera a capacidade. Capazes todos somos. Agora, o que faz você ser criativo e você se diferenciar do mercado? Primeiro, você tem que ter prazer pelo que você faz. Segundo, você tem que ter um autoconhecimento. Qual que é o teu potencial? Aonde você quer chegar? Isso quer disciplina. O Otávio está falando da faculdade, eu defendo aqui na escola uma coisa que não é passado, como você dirigir bem, gerir bem, direcionar bem o seu tempo. Hoje, em algumas faculdades, tem dentro do curso, como você se programar no seu processo de formação diário. Então, hora de academia, hora da namorada, hora do trabalho. Se você fizer isso de uma maneira coerente, equilibrada, os ganhos serão muito maiores. Porque tudo aquilo que é demais enjoa, né? Então é muito interessante equilibrar. Um dia um aluno na pós-graduação me fez a seguinte pergunta: Boareto, como ficar muito bom? Eu tenho que estudar quanto tempo por dia? Eu falei, 2 horas. Que isso, Boareto? Mas é muito pouco. 2 horas de estudo é 2 horas de estudo. Você vai sentar, vai desligar de tudo, você vai estudar 2 horas. Se você fizer isso 5 dias por semana, o seu conteúdo acadêmico, o seu conteúdo técnico, o seu conteúdo humano ficará muito acima dos outros. Que as pessoas acham que ficam 10 horas, 6 horas, 7 horas nos cursos, mas eles não estão ali de verdade. Entende? Mesmo que na escola. Eu falo muito isso. Tem muitos alunos que passam pela escola. Alguns alunos permanecem na escola. Interessante pensar nisso. A gente tá aqui só com o corpo e a mente Sim. para absorver não tá aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Que como que o senhor, acompanhando o Otávio, viu que ele evoluiu nesse todo o tempo? Que ele tá na graduação, que conheceu ele na adolescência, que é um período que a gente tem muitos pensamentos. E aí, como que foi na faculdade acompanhar tudo de fora, vendo? O Otávio, na faculdade, ele me mandava mensagem: tipo, Boareto, o que você acha que eu leio? Mandava para ele o nome do livro, ou emprestava para ele, ele chegou a ler alguns livros da minha biblioteca. Depois ele mandava uma resenha. Ele mandava uma síntese do livro. Eu tipo, Boareto, o que você acha? E o Otávio, ele tem uma facilidade muito grande em escrever, ele escreve muito bem. E ele consegue pegar um texto de 300 páginas e colocar em 4 parágrafos. O Otávio tem esse dom. Então, dentro da área da administração, ou mesmo na área do direito, ou qualquer área que o Otávio for, ele vai ser muito bom, porque o Otávio ele tem um diferencial muito grande. Ele é um cara extremamente disciplinado. Tudo que o Otávio faz muito bem feito. Então, quando eu olho o Otávio, ele é o menino que eu queria ser quando eu tinha a idade dele, entende? Não consegui. Então, o Otávio, quando ele chegar à minha idade, ele vai ser talvez uma das grandes referências aí das áreas do saber, com certeza. O senhor
indicava livros pro Otávio. O senhor tem alguma indicação para jovens que estejam ouvindo podcast, mesmo para adultos, livros que sejam bons para... Sim, tem muitos livros. Mas é interessante você começar a ler pelo que você gosta. Se você gosta de romance, lê romance. Se você gosta de ficção, lê ficção. O interessante é você ler. Lembrando que a leitura, primeiro, é a concentração. Depois da concentração, você vai ganhando outras faculdades dentro da leitura. Você vai melhorar a escrita, vai melhorar a fala, vai melhorar o entendimento das palavras. Leia de preferência com o dicionário do lado. Um dicionário de papel, não o online. Então você tem o trabalho de procurar. Esse trabalho de procurar, ele faz sua mente produzir conhecimento. É interessante ter isso. É interessante você ter uma leitura contínua. Começar com um livro, depois começar a ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, para que o seu cérebro ele consiga equilibrar entre as histórias e você não misturar. Isso me ajudou muito dentro das minhas graduações, porque eu consigo discutir 3, 4, 5 temas ao mesmo tempo em salas diferentes e não me perco. Por quê? Graças a esse modelo de leitura. Existem alguns livros que eu indico, sempre indico. Se você quiser ler alguma coisa da área do direito, comece lendo começa lendo o Bacaria, Os Delitos das Penas, que é um livro fino, um livro interessante, e um livro do século XVIII, e um livro bem complexo para quem quiser ler a partir do direito. Quem quiser ler uma coisa ligada à filosofia, que não seja muito pesado, lê Quanto Nietzsche Chorou, que é um romance, mas que dá uma visão muito interessante do Nietzsche, do pensamento nietzschiano lá do final do século XIX. Se quiser ler uma coisa mais voltada à parte afetiva, principalmente as meninas, leia As Mulheres Correm com os Lobos, que é um livro gostoso, um livro prazeroso, que vai dar assim, muito prazer. Quero ler uma coisa mais filosófica, mais profunda, uma coisa não tão pesada. Eu indico alguns livros do Frei Beto, um deles, Diálogo com Esperança, do Frei Beto, que é um livro onde que ele vai discutir o que é a esperança, um livro muito interessante. Aí eu quero ler uma coisa mais clássica ligada ao romance. Leia então Banquete de Platão. Então tem assim uma literatura muito vasta, muito grande e muito interessante. Leia, não importa o que. De preferência, começando pelo que você gosta, até você chegar na parte técnica. Muitas vezes você vai ter que ler coisas que não te dá tanto prazer. Mas é interessante entender isso. Nossa professora André, ela sempre fala, começa com 5 minutos, vai subindo para 10, vai subindo para 15. Se você não tem o costume de ler, mas você tem que começar a ler. O meu mestre, Monsenhor Domingos, que foi uma das minhas grandes referências, ele dizia que não é a quantidade de leitura, é a qualidade da reflexão. Então, eu sugiro que você leia no máximo 20 páginas, pare. Leia 20 páginas, pare. Então, eu vou estudar 2 horas. Então, você vai colocar no relógio, 20 minutos você vai ler, vai parar, vai tomar um café, tomar uma água, volta, lê mais 20. Nunca ultrapassando 20 páginas, para que você consiga ter essa adaptação. É uma técnica que eu uso, funciona muito bem comigo. Então eu leio geralmente mais de 20 páginas, mas com pausas. Nunca mais de 20, sem parar um pouquinho, para ter esse olhar. E sempre está pensando no que você leu. Eu falo muito isso, que um pensador ele tem que ter um equilíbrio entre o místico e o histórico. O que é isso? O histórico. Quando, para quem e por que foi feito. O místico, aquilo que é profundo. Aquilo que faz o mundo dos sonhos, que faz o mundo da imaginação. E o mítico. O mítico não é mito. O mito é uma coisa profunda, que está enraizada no homem. Aquilo que foi feito porque mexe durante todos os tempos. Vou dar um exemplo para você, o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera é um mito. E é um mito que está em cartaz há mais de 100 anos. E você, para comprar o ingresso, você tem que comprar com 6 meses de antecedência dos Estados Unidos. E é um mito. De tão profundo que ele é. Né? Temos outros, o mito do Rei Arthur e outros aí. Então o mito ele vem tentar explicar o homem, a sua essência. O que ele é, o que ele está fazendo aqui
uma forma. Então é muito interessante a literatura, a leitura e o debate para entender isso. Lembrando que debate não é briga de forças. Não é eu colocar minha vontade ou a sua. É eu colocar o que eu penso, você colocar o que você pensa. Nós criamos um outro pensamento. Isso é um debate. Meu Deus. A gente tá se encaminhando por fim, já vai 30 minutos. Mas antes eu queria fazer mais perguntas. Como que foi ali na graduação? Você já pensou em desistir? Falar, não quero mais. Quero ir pro direito agora, por exemplo. Ah, já. A graduação é assim, ela é uma pressão a todo momento, porque você tá na faculdade em si, infelizmente você tá com pessoas ali que vão desvirtuar o teu pensamento, pessoas que vai te desencorajar, e a própria pressão de estar ali no dia a dia, você tem, como o Barreto muito bem colocou, a gente tem um grande problema hoje, que é a ansiedade. Então a ansiedade está ali atacando a todo momento para você, e você começa a se questionar se você realmente merece estar ali, se você realmente é capaz de acabar o curso, se você realmente tá fazendo o que você quer, né? Você tá determinando o tempo, que aí você vê muita gente hoje, o Barreto também colocou, a experiência com a teoria. Hoje, uma pessoa que atuou 5 anos de administração, ela tem um conhecimento muito mais vasto do que uma pessoa que acabou de sair, por mais que tenha passado 4 anos na faculdade, ou 5 anos, a experiência às vezes pode contar até um pouco mais, mas com o plus da experiência, com a teoria, você tem essa guinada. Mas aí você acaba vendo hoje, infelizmente, muitas pessoas falando que a faculdade é uma perda de tempo, falando que você só está gastando seu tempo, sendo que você poderia, sei lá, tá abrindo um negócio, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Às vezes as pessoas conseguem, mas às vezes as pessoas não conseguem. Eu acho assim, ó, faz o que você tiver vontade. Se você acredita que essa faculdade vai te engrandecer, e a minha visão é que vai, você pode unir as duas coisas. Mas o pensamento em desistir, o pensamento em se questionar, existe a todo momento, a todo dia no curso. Você vê gente que às vezes na faculdade federal é muito comum isso. Nas particulares você entra com uma turma e forma com aquela. Na particular, você entra com uma turma, na federal, você entra com uma turma e acaba se separando, você forma um grupo, mas às vezes todo mundo, você tem o seu tempo para formar. Na UFLA, por exemplo, o curso de administração, você tem de 4 a 6 anos para formar. Então você tem até 6 anos ali, né, para estar completando o curso, tendo as suas experiências. Às vezes as pessoas terminam em 4 anos, às vezes as pessoas terminam em 5, como eu fiz, às vezes terminam em 5,5. Então, você vendo às vezes as pessoas saindo, às vezes a pessoa formando, você começa a se questionar, poxa, por que que eu não consegui formar naquele tempo? Então, você tem que colocar na sua cabeça que é o seu tempo e a sua formação, né? Você não pode comparar a sua formação com às vezes a pessoa que está do seu lado, que entrou na mesma turma e está tendo as mesmas matérias. Vai ser totalmente diferente. Agora, você tratar isso internamente como uma luta entre você tem um plano na sua cabeça, então coloque e vá atrás. Como o Barreto colocou também, a questão da disciplina é muito forte. Você tem que entender, não estou afastando o fato de que realmente diversas coisas podem acontecer durante o período, um momento que foi muito importante para mim, que eu pensei realmente, não, agora não dá para continuar, foi no momento que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu em março e eu tava de férias aqui em Varginha, e no começo de abril eu já ia voltar à faculdade. Eu falei, teve um momento que eu pensei comigo, eu não vou voltar. Simplesmente não vou, deixar a vaga lá, não tem problema. Só que a gente acaba pensando, não era isso que ela ia querer, né? Se ela faleceu comigo na faculdade, o mínimo que eu posso fazer é entregar, pelo menos se dedicar esse diploma para ela. Tanto que na minha dedicatória do TCC tá lá, eu coloquei uma dedicatória, um para exclusivo para ela, para falar realmente de você se manter motivado. E aí é nesses momentos que é importante você ter alguém do teu lado, alguém que vai estar ali impulsionando e lembrando do porquê que você tá ali. E uma outra coisa que você tem que se policiar é que na faculdade, não estou falando que é proibido você se divertir. A faculdade é um momento de você estar vivendo experiências. Você tem que estar ali, você vai pra festa, você conhece gente, você muda o que você gosta. Só que eu, por exemplo, eu sempre fui a pessoa mais quieta, a vida inteira. Nunca gostei de muita bagunça. E aí entrei na faculdade com a mente seguinte, pô, tô aqui na faculdade, tenho que aproveitar, tenho que ir. Então você acaba indo pra festa, tudo mais, você aproveita do jeito que você queira aproveitar, mas isso pode te desviar do que você quer. Então eu tive a experiência, falei, realmente não é isso que eu gosto, então vou me manter. Então eu sempre me mantive mais tranquilo em relação à bagunça da faculdade.
Outra coisa que você tem que se policiar é com quem você anda na faculdade. Que às vezes a pessoa tá ali, é exatamente esse o ponto. Você tem uma conversa de 1 hora, é 5 minutos falando, a gente tem que arrumar estágio, a gente tem que estudar pra prova, a gente tem que fazer projeto, só que os outros 55 é falando, é numa terça-feira perguntando onde que vai beber hoje. É uma terça-feira perguntando qual que é a festa no final de semana. Então, saber se policiar nesses momentos. Mas, sim, o pensamento de desistência ele é constante. Ele é uma vozinha que vai estar na sua orelha a todo momento. E aí é importante você se disciplinar. É importante você estar lembrando do que está te motivando ali. Só lembrando, pegando a fala do Otávio, eu sei que estou terminando, mas não é só na faculdade, é na vida. Nós estamos vivendo o que o Bauman chama de mundo líquido, tudo muito rápido. Aí eu não quero mais, aí eu não quero mais, eu não quero mais. Mas por que você não quer? Muitas vezes você deixa de fazer alguma coisa, mas você não sabe. Eu tive uma experiência muito interessante na arte marcial, eu fui num seminário e o mestre, o Kidoshi, ele estava explicando a questão da necessidade da meditação na arte marcial, que é o quê? O poder de concentração, certo? E levantou, e leva anos para você, através de meditação, chegar no nível do alfa, do beta, que são níveis de consciência. E levantou a mão um menino, recém-formado, médico, falou assim, ô mestre, eu sou médico, não sei se o senhor sabe, hoje no consultório, com cheiros e luzes, eu consigo colocar o senhor em beta, em alfa, em 10 minutos. E o mestre, esse Shidoshi, ele deu uma das maiores aulas que eu tive na minha vida. Ele disse assim, ele é japonês, ele disse assim, se a porta está aberta, por que você vai pular a janela? Não é aonde você vai chegar, mas é o caminho que é o processo. Assim é a faculdade, assim é o relacionamento, assim é a vida de vocês. Quer dizer, você vai passar, como diz os romanos, para o Oriente Eterno com 70, com 80 anos, mas e esse processo? De hoje até lá. Qual é o legado? O que você vai deixar? Quem é a Sara? Quem é o João? A Sara mesmo, eu sei que não deve falar, mas eu falo, como eu quebro regras. Eu lembro da Sara no primeiro ano fazendo aula de reforço aqui. E hoje a Sara está encabeçando esse projeto. Isso mostra o quê? Que é a disciplina, a proposta. Se a porta está aberta, para que pular a janela? Muito legal esse papo, porque sempre a janela para evolução não pode pular nenhuma etapa na vida, sabe? Como a gente está falando muito da UFLA e de faculdade em geral, acho pertinente trazer o PAS e vários processos seletivos. Para quem já tem uma cabeça de fazer uma faculdade, acho muito legal você ir no primeiro ano, fazer o processo seletivo. Não precisa saber o que você quer exatamente, mas só de você já ter uma faculdade na cabeça vai ser muito importante. E ir fazendo, uma hora você vai se encontrar. E toda a formação é importante, desde que seja uma formação manual, de aprendiz mesmo, dentro de uma oficina, até mesmo um pós-doutorado. Então toda a formação ela é importante, principalmente quando eu equilibro a vida e o técnico. Eu estou na caminhada do PAS, eu fiz agora meu último ano. Acabou atrasando por causa da greve, né? Aí a gente fez o PAS 2 no terceiro ano. Só que é muito bom o PAS, tem muita gente. Nossa. Sempre lembrando que o Enem é a terceira fase, mas você tem que se inscrever também, tá? Não pode deixar de se inscrever, isso é uma ponta. E depois também você joga sua nota lá no PAS e tem, eu acho, se eu não me engano, é 30% das vagas. 40% das vagas pro PAS. E lá tem vários cursos, é bem focado em engenharia, em medicina veterinária, lá o campus é bem grande. Né? Agronomia é muito importante. Agronomia lá é forte. E as engenharias também. Lá tem direito, inclusive, né? É muito bom. E também o campus, eu pelo menos fui fazer na UFLA, o campus lá é muito novinha. Tudo é muito novo. Ver a UFLA é quase refrescar sua mente pra cidade, sabe? Lá é bonito de se ver e você vê um ambiente totalmente cheio de jovens e novo. É realmente uma abertura da sua cabeça pra faculdade. Mas como advogado do diabo, né? Eu quero lembrar uma fala que não é minha, do Mário Sérgio Cortella, que diz que a escola que eu quero para o meu aluno depende muito do aluno que está na minha escola.
Então, é uma questão de equilíbrio. Então, não adianta ter a melhor universidade se eu tenho um público que não quer aprender. Então, não importa onde você está. Tem uma fala de São Francisco de Assis que eu gosto muito, perguntaram para São Francisco, no século XIII, no século XII, qual que é a melhor religião? Ele diz, onde está seu coração? Assim também é a universidade, a faculdade, a formação. Você quer fazer com... Você tem já? Eu tô na cabeça do direito. Eu também, quando eu era criança, minha mãe falava que eu seria pastor, né? Eu falo muito. Então, acho que direito eu cabecei mais nele. Tem muita facilidade com humanas também. Também a influência do Barreto na nossa Com vida, né? certeza. Leva a gente ali para direito também. Eu também estou em dúvida. Primeira vez que eu estou em dúvida, eu também estou pensando em direito. E a UFLA também é uma possibilidade de ingressar. É muito bom. Eu fui na UFLA a primeira vez. Você pisa lá, você fala, meu Deus, aqui é meu lugar. Talvez aqui seja meu lugar. Eu quero ser professora também. Seja meu lugar para dar aula para os estudantes. Então, é muito bom você pisar onde você quer ir. Eu também faço o processo UFJF, né, que é o PISM. Quando eu pisei na UFJF, eu falei, meu Deus, aqui também é o meu lugar. Então, às vezes, é um lugar pra você visitar. Se você está muito confuso, você ir para o lugar. Você conversar com pessoas que estão na graduação e depois formado. Então, é muito importante você ter conversa. Ainda mais quando você está confuso, você não tem certeza. A gente fala de fazer o PAS desde o primeiro ano, mas acho que todo mundo faz o primeiro assim, nossa, não tenho ideia do que eu quero fazer, porque você tá perdido, é o seu primeiro ano do ensino médio. Mas durante a escola você vai percebendo, você vai vendo que você já vai encabeçando. Se você estiver perdido no terceiro ano, vê o que você gosta. Fazer uma faculdade não é garantia de nada, igual o Preto falou. É quem tá na faculdade. É sempre importante você continuar vendo o que você gosta. Nunca é tarde para você procurar fazer o que você ama e ser feliz, né? Sim. Isso é importante. É a mesma coisa com o empreendimento. Você precisa estudar também. Sim. Eu acho que, ainda mais como administrador que pensa, vai jogar um investimento e você vai sair assim. Não. Tem gente que acha que construir uma empresa é fácil. Eu sou Otávio Calinzani, pode dizer que não. Tem muita coisa por trás. Não precisa. Eu gostaria de fechar minha fala com um pensamento de Don Quixote. Don Quixote, ele diz que, mesmo que eu não tenha o amor das mais belas mulheres, nem a riqueza dos homens, meu coração se contenta com o perfume das flores, ou mesmo com a poeira da estrada. Eu acho que assim é a sabedoria. Então a gente vai encerrar. Quero puxar para o Otávio. Você tem mais alguma coisa para falar? Você já falou encerramento dele. Você tem alguma dica para quem está assistindo, que quer ingressar na UFLA? Talvez já tenha administração. Acho que é o comprometimento em pelo menos tudo que você começa a fazer. Eu ia completar com uma frase do João, que a gente vê muito hoje que as pessoas começam a fazer, começam a fazer, como o Bora também colocou, a sociedade líquida que a gente vive. Se comprometa no que você vai fazer. Se comprometa, nem que seja ali 90%, 100% para você chegar onde você quer. Pode ser que lá na frente você pense, perdi meu tempo me comprometendo com aquilo. Mas pelo menos você tem a gratificação que você se comprometeu. E muito cuidado, porque como diz Tomás de Aquino, tem medo de um homem de um livro só. Então você tem que ser polivalente. Então a gente vai encerrar mais um episódio, gente. Muito obrigada, Otávio. Muito obrigada, Maria. Obrigada, João. Fala sério, Pedrão. Agradece de coração. Essa entrevista muda vidas e muda pensamentos. Então é muito importante pra gente. A escola incentivou. E obrigado por vocês estar comigo. Nós que agradecemos. Tchau, gente. Tchau.